Oi, pessoal! Agora que a gente já conhece um pouquinho da história de Gregor Mendel e também um pouco sobre as características do seu modelo experimental, que eram as ervilhas, vamos entender como foram os experimentos que Mendel realizou. Antes da gente começar, vale a pena lembrar que quando Mendel começou a realizar seus experimentos, a estrutura da molécula de DNA não era conhecida e também não se sabiam o que eram os genes. Para explicar como foram os experimentos do Mendel, vamos pegar como exemplo uma das características da planta da ervilha, que é a cor da flor. Como a gente citou no vídeo anterior, as características eram determinadas por duas variedades. Então, com relação à cor da flor, Mendel observava flores roxas e flores brancas. Mendel sabia que as ervilhas, elas possuíam a característica de autofecundação. Só que o primeiro passo do seu experimento era fecundação cruzada. Ele queria cruzar diferentes plantas com diferentes características, tá? Então, ele queria cruzar uma planta com a flor roxa com uma planta que possuía a flor branca. Então, ele precisava evitar a autofecundação. Então, como ele fez isso? Ele removeu as anteras das flores roxas, ou seja, ele removeu a parte masculina das flores roxas, para que não houvesse a autofecundação, para que o pólen da flor roxa não fecundasse o estigma daquela mesma flor, tá? Então, ele retirou as anteras, que eram a parte masculina da flor roxa. E o que ele fez? Ele pegou com um pincel o pólen da flor branca e transferiu para o estigma da flor roxa. Ou seja, ele pegou o pólen, que era o gameta masculino da flor branca, e levou para o estigma onde vai conter o gameta feminino, para que pudesse acontecer a fecundação cruzada entre uma planta com a flor roxa e uma planta com a flor branca. Dessa forma, Mendel produziu sementes por fecundação cruzada. E aí ele pegou essas sementes obtidas a partir da fecundação cruzada e plantou essas sementes. Depois do plantio dessas sementes, ele esperou algum tempo até que nascessem a primeira geração, que foi a geração chamada F1. Então, essas primeiras plantas aqui, que Mendel realizou a fecundação cruzada, ele chamou de geração parental. Então, depois da fecundação cruzada, ele obteve, as sementes, ele plantou essas sementes e ele esperou as plantas crescerem, tá? Essas plantas crescidas eram chamadas de geração F1. Então, ele tinha a geração parental, realizou a fecundação cruzada e obteve a primeira geração, que foi a geração F1. E o que ele fez posteriormente? Ele deixou essas plantas realizarem a autofecundação, ou seja, ele iria cruzar plantas de flores roxas com plantas de flores roxas, tá? Ele deixou essas plantas aqui realizarem a autofecundação. E a partir da autofecundação, ele pegou as sementes, plantou essas sementes e obteve a segunda geração, que ele chamou de F2. Então, Mendel trabalhou com 3 gerações de plantas. A geração parental, que ele realizou a fecundação cruzada e obteve a geração F1. A geração F1 passou por autofecundação e obteve a geração F2. E o que o Mendel observou na geração F1 e na geração F2? Quais foram os resultados desses experimentos? Bom, aqui a gente vai dar um exemplo agora com a forma da semente. Então, vocês lembram que o Mendel trabalhou com 7 características da ervilha? Eu mostrei anteriormente um exemplo da cor da flor, mas da mesma forma que ele fez todo aquele processo para plantas com flor roxa e plantas com flor brancas na geração parental, ele também utilizou plantas que tinham a forma da semente lisa,
com a forma da semente rugosa. Realizou a manipulação da fecundação cruzada, obteve as sementes, contabilizou aquelas sementes, plantou, esperou nascer novas plantas, deixou com que as novas plantas realizassem a fecundação cruzada, obteve as sementes, contabilizou as sementes e plantou e observou a geração F2, tá? Então, ele fez isso para todas aquelas 7 características. Então, aqui a gente vai avaliar o resultado como um exemplo da característica da forma da semente, tá? Então, Mendel inicialmente cruzou sementes lisas com sementes rugosas, tá? A partir da fecundação cruzada. E aí, ele observou as sementes que ele chamou de geração F1, tá? E olha só o que ele observou, gente, que a partir da fecundação cruzada de uma planta que tinha semente lisa com uma planta que tinha semente rugosa, 100% das sementes observadas eram sementes lisas, tá? Então, todas as sementes obtidas na geração F1 eram sementes lisas. Em seguida, então, as sementes, lisas obtidas lá na F1, elas foram plantadas e elas desenvolveram, a flor. E aí o Mendel deixou essas plantas aqui fazerem o quê? Fecundação cruzada. Ou seja, estava cruzando uma planta com ela mesma. Então, o gameta feminino codificava semente lisa e o gameta masculino também codificava semente lisa. E aí, o que ele observou na geração F2 a partir dessa autofecundação? Ele observou que 3/4 das sementes obtidas aqui na geração F2, que foi a partir da autofecundação, 3/4 dessas sementes eram lisas, ou seja, 75% das sementes eram lisas e 1/4 eram rugosas. Tá? Então, 25% das sementes obtidas eram sementes rugosas. E ele, então, avaliou, que se tratava de uma proporção de 3 sementes lisas para uma rugosa. Então, na geração F1, ele obteve 100% de sementes lisas e na geração F2, que foi a partir da autofecundação das plantas F1, ele observou 75% de lisas e 25% de rugosa. Na geração F1, a variedade rugosa, tinha sumido, mas ela reapareceu na geração F2 em apenas 25% das sementes. E como Mendel trabalhou com 7 diferentes características da planta da ervilha, ele foi conferir se ele obteve resultados semelhantes com essas 7 características. E sim, ele teve os mesmos padrões para todas as características avaliadas. Na geração 1, apenas uma variedade se manifestava, apenas uma variedade da característica se manifestava. Flores roxas, sementes lisas, sementes amarelas, todas aquelas características que ele avaliou, apenas uma característica aparecia na geração F1. E na geração F2, em todos os casos, as proporções obtidas não se diferiam significativamente da proporção 3/1, tá? Então, ele obteve 2,96/1, 3,01/1, 3,15/1, 2,95/1. Esses resultados aqui, eles são estatisticamente iguais. Então, Mendel concluiu que os seus resultados não eram por acaso, não eram devido ao acaso. Havia um padrão evidente nos seus resultados.